Oi, gente, tudo bom? Um dos meus gêneros preferidos são obras que retratem investigações criminais, seja em livros, seriado, filmes. Então eu comecei a separar algumas das minhas obras preferidas e eu reparei que várias delas são baseadas em crimes reais que aconteceram. Então eu resolvi fazer uma listinha com algumas ótimas indicações para vocês de seriados que, apesar de serem ficcionais, eles retratam crimes reais que aconteceram. Vou trazer aqui nessa lista 5 crimes e todos de seriados que estão disponíveis na Netflix, porque sim, eu sei, eu leio os comentários de vocês e grande parte das minhas indicações sempre tem comentários assim: tem na Netflix? Dá para assistir na Netflix? Então todos esses estão na Netflix. Não tem desculpa para você não assistir. Mas antes de eu te indicar essas 5 excelentes obras de ficção que retratam crimes reais, que estão disponíveis na Netflix, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se, também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que esse vídeo seja disponibilizado, divulgado para outras pessoas que talvez nem conheçam o canal. Aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá e na caixinha de comentários me indiquem outras obras ficcionais que também são baseadas em crimes reais que eu vou adorar assistir e depois trazer aqui no canal também para vocês. A minha primeira dica é o seriado Inacreditável, de 2019. Tem entre os protagonistas a Toni Collette, que é uma atriz que eu gosto muito, e também a Kaitlyn Dever, e trata da história de uma garota. Ela sofreu um ataque, né? Ela estudava, ela estava na universidade, ali num campus. Era uma casa que era dividida com diversas garotas, e ali entrou uma pessoa e acabou abusando dela, e ela foi denunciar e acabou sendo desacreditada por diversos motivos. E para poder, se livrar de tudo aquilo, ela falou que inventou tudo, que não foi verdade. E ao longo de 3 anos ela sofreu muita represália ali na cidade, ela sofreu muito preconceito das pessoas que eram amigas dela. Só que depois de um tempo aconteceram outros casos muito parecidos com esse e 2 investigadoras de um outro estado, que não é do mesmo local onde ela morava, começaram a investigar esse caso e descobriram que esse cara, que acabava atacando várias outras pessoas, tinha começado anos antes com ela. Então todo mundo que desacreditou da história dela acabou tendo que morder a língua porque tudo aquilo foi verdade. A história real aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. A Mary, que na verdade é o nome do meio dela, nunca foi divulgado o nome real dela, é alguma coisa Mary. Mas durante a investigação ali, depois alguns projetos, tipo podcast, alguns jornalistas acabaram divulgando o caso e aí usaram esse codinome que seria o nome do meio dela. A Mary, ela acabou realmente sendo atacada, ela foi na delegacia, na verdade ela teve que contar a história diversas vezes para diversos policiais diferentes, então ela acabou se contradizendo em alguns momentos, ela sofreu muita pressão psicológica na própria delegacia durante a investigação, porque questionavam ela, porque que não estava trancada a porta, porque que no passado ela já tinha feito denúncias de outras situações com os familiares dela, porque ela tinha uma história de familiar muito complicada, ela tinha uma fama, né, de que tinha algumas situações meio complicadas ali na cidade, então desacreditaram totalmente dela. E ali só foi descoberto de fato que tudo que ela contava era verdade 3 anos depois, durante uma investigação num outro estado, de outros casos semelhantes, e aí sim pegaram esse criminoso e dentre as provas que tinham ali, tinham roupa de cama dela, encontraram uma máquina tipo Cybershot, aquelas antigas máquinas digitais, e tinham fotos dela, então começaram a ver que era de fato real e que ela tinha sido a primeira vítima desse cara que depois cometeu diversos outros crimes com diversas outras adolescentes. E o modo operandi era sempre muito parecido, ele pegava moças sozinhas sempre ao longo do dia, ele obrigava essas moças a tomarem banho, então elas não deixavam nenhum DNA, ele levava a roupa de cama. E por incrível que pareça, apesar dele ter feito várias outras vítimas, ninguém associou com o caso da Mary no passado, e ela durante anos sofreu várias represálias. Tudo que é retratado no seriado é também passado, aconteceu na vida real, então é bem triste. O seriado não é fácil de assistir, especialmente se você for mulher. E olha, se você não tá legal pra assistir um seriado desse, porque tem alguns gatilhos, né, fala sobre essa questão de abuso e tudo mais, se você não quer, não assista, talvez não seja um momento pra você, mas se você estiver legal, assista porque a obra é bem boa. A minha próxima indicação é o seriado Manhunt,
Unabomber, que é um seriado que tem entre os protagonistas o Paul Bettany, que faz o Visão nos filmes da Marvel, e o Sam Worth, que faz também Avatar, fez vários outros filmes. Eles interpretam ali os principais nomes envolvidos numa investigação que durou 20 anos, que foi do Unabomber, que era um criminoso, que era super inteligente, ele tinha doutorado em matemática, e ele enviava para diversos empresários, filósofos, professores, algumas encomendas que chegavam via correio, mas as encomendas tinham bombas, então acabavam explodindo e essas pessoas acabavam morrendo. Várias pessoas foram mortas, mas a grande maioria ficou gravemente ferida, com sequelas, porque imagina, né, você vai abrir uma encomenda na porta da sua casa e do nada ativa uma bomba. E durante muitos e muitos anos, ninguém sabia quem era de fato uma bomba. Foi investigado o caso durante muito tempo e as principais provas que tinham eram as cartas que eram enviadas por ele e os manifestos. Ele mandava os manifestos com umas ideologias e tal, e tudo aquilo era investigado por uma linha completamente nova da polícia, porque eram as pessoas que investigavam o texto, então eram pessoas especializadas em letras, eram pessoas especializadas em linguística, então todo o trabalho foi muito mais de interpretação das cartas do que necessariamente de DNA, de testemunhas e tudo mais, porque ele não deixava pistas, né? Tanto que demorou muitos anos para conseguirem descobrir quem era realmente esse assassino. Ele foi preso, ele foi condenado por prisão perpétua e o caso ganhou uma grande repercussão lá nos Estados Unidos. O seriado ele tem 8 episódios, são episódios bem... alguns momentos intensos, mas ele tem vários momentos que eles são mais lentos, porque como eu comentei, a investigação foi feita a partir de textos, de cartas, então ele não é um filme muito agitado, um seriado muito agitado, mas é bem legal. Ele retrata justamente a passagem dos anos, porque como eu comentei, foram 20 anos, foi 78 e 95, mais ou menos. Então, durante esse tempo todo, a gente vai acompanhando a passagem do tempo daquelas pessoas que estão investigando. Então, desde no começo, eles estando assim, no gás, vamos pegar, isso mesmo, mais uma prova, até chegar ao longo dos vários anos e eles ficarem mais desestimulados, não acreditar mais que eles iam conseguir resolver tudo aquilo. Então é bem legal. A minha outra série que eu vou indicar aqui é uma que já tem vídeo aqui no canal falando da série e um outro vídeo também especial falando da pessoa, que é a série Selena, que conta o caso da cantora mexicana Selena Quintanilha, que na verdade ela era americana, mas com pais mexicanos. Ela fez muito sucesso ali no sul dos Estados Unidos e no México. Ela cantava aquela música mais terrana, ela fez muito sucesso no finalzinho da década de 80 e 90, talvez você conheça algumas músicas dela, e ela foi assassinada pela presidente do fã-clube dela. Ela acabou começando a trabalhar ali com a família, ela começou a administrar as lojas da Selena e ao longo de vários meses ela foi roubando ali dinheiro do local e o pai dela acabou descobrindo e acabou afastando essa fã, né, mas que era uma criminosa da Selena. E ali, naquelas tentativas de tentar pegar alguns documentos que ela ainda tinha em mãos, a Selena foi encontrar com ela no hotel. E no dia 31 de março de 95, ela foi assassinada com um tiro que alcançou uma artéria, uma veia muito, né, perigosa, enfim, aqui no ombro, mas que ela acabou sangrando até morrer. E foi bem triste a história da Selena. Tinha uma carreira super promissora, ela tinha 20 e poucos anos, ela era super novinha e foi assassinada sendo esse crime brutal e cruel. E o seriado da Netflix mostra todo o desenvolvimento da Selena, então desde a infância, desde o início da carreira dela, até inclusive o relacionamento dela com os fãs, em especial essa que acabou matando ela depois, e depois também toda a repercussão pós-acontecimentos, né? É um seriado que tem 2 temporadas, no total tem 18 episódios, se eu não me engano, é meio longo assim, mas é muito legal, mostra bastante música dela, como foi desenvolvida. Não é meu seriado ou meu tipo de história que retrate a história da Selena preferido, acho que tem outras obras que falam muito melhor sobre a história dela. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo, falando sobre a Selena e sobre outras obras, além dessa da Netflix, que fala, mas é uma boa opção para você, para conhecer a história dela, tudo que aconteceu, o legado que ela trouxe para a música, especial para a música latina. Eu gosto demais da Selena Quintanilha, essa história da vida dela me deixa muito triste, mas é legal, assim, acompanhar e saber todos os desenrolares.
Essa minha próxima indicação, acho que é a mais conhecida de todo mundo, que é o seriado American Crime Story, que é do Ryan Murphy, que é um dos meus diretores preferidos, que já fez diversos outros seriados, filmes. Eu já tenho vídeos aqui no canal falando de outras séries dele, eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre ele. E essa é uma das minhas séries também preferidas do diretor, gosto muito. Cada temporada conta uma história real, de uma história de crime real. E a primeira temporada, que foi em 2016, é a história do O.J. Simpson. Em 2018 foi lançada a segunda temporada, que é sobre o assassinato do Gianni Versace. E depois, agora, em 2021, se eu não me engano, agora em setembro, inclusive nos Estados Unidos, estreou a terceira temporada, que é sobre o caso do Bill Clinton e a tentativa ali do impeachment dele, tudo que aconteceu nas investigações. A primeira temporada, que é O Povo contra O.J. Simpson, conta a história do ex-jogador de futebol americano que em 1994 foi acusado, foi investigado por ter matado, supostamente matado, a ex-esposa dele, Nicole Brown. É uma história que ficou super conhecida porque foi super divulgada. O O.J. ele era muito famoso, tanto como esportista, como também ator. Ele já tinha começado a fazer bastante filmes, ele fez bastante filme sobre daquele Corra que a Polícia Vem Aí, então ele já tinha um certo renome também na comédia, então ninguém imaginava que ele pudesse ser uma pessoa tão cruel a esse ponto de matar a ex-mulher. Então todo o julgamento dele e a perseguição, porque ele fugiu de carro, ele pegou uma rodovia, pegou um carro, fugiu. Aí sabe aquelas TVs que ficam acompanhando nos Estados Unidos, aqueles carros fugindo e as polícias atrás e tal, e teve isso no caso do O.J., então imagina, né, foi uma bomba midiática, todo mundo acompanhou esse caso e fizeram um seriado sobre esse caso. Foram 10 episódios, muito bem feitos, eu adoro essa primeira temporada, acho que foi super bem mostrado, e a gente vai acompanhando tudo o que aconteceu com o O.J. O O.J. ele acabou não sendo condenado pelo caso da Nicole Brown, até hoje não tem nenhuma confirmação, eu acredito que ele matou sim, mas o que acontece? Ele tinha um grupo de advogados muito bons, entre eles o Robert Kardashian, que é o pai das Kardashians. Foi uma das coisas que fez ele ficar muito famoso na época, e muitas coisas não tinham como ser provadas, né? Talvez hoje em dia, sei lá, com a tecnologia que a gente tem hoje, algumas coisas tivessem provado, mas de qualquer forma, o O.J., alguns anos depois, ele foi condenado por um outro crime e acabou indo pra cadeia, né? Então, de alguma forma, alguma coisa foi resolvida. E aí, em 2018, a gente acompanha a segunda temporada do American Crime Story, que conta a história do assassinato do Gianni Versace, que era um designer de moda, que criou a marca Versace, né, super famosa, que hoje em dia é conduzida pela irmã dele, a Donatella, e a gente entende tudo o que aconteceu para ele ser morto, né? Para quem não sabe, ele foi morto ali em Miami, ele estava indo tomar café, e foi uma coisa assim banal, ele andando na rua e alguém matou ele. E depois a gente descobriu quem foi a pessoa, que foi o Andrew Cunanan, que é um personagem que é muito bem retratado no seriado, é um personagem excelente, o ator tá muito bom. O que segura a segunda temporada, na minha opinião, é o personagem principal, que é justamente o assassino, porque o Gianni aparece só em alguns momentos, em flashback, essas coisas, né? A gente acompanha mais toda a história desse assassino, que não foi a primeira pessoa que ele matou, não foi o Gianni. A gente descobriu que teve vários outros casos antes. Ele mentia sobre a identidade dele, fingia que ele tinha dinheiro, ele se envolveu com outras pessoas, enfim, tem uma história muito louca por trás. Essa segunda temporada dizem que não foi tão fiel assim na realidade, porque existem especulações se o Gianni já conhecia assim, se já tinha algum tipo de contato com o Andrew Cunanan antes dele matá-lo. Mas no seriado é mostrado mais de uma forma como se ele fosse só um fã, alguma coisa assim. Então não se sabe se realmente teve influência da família na decisão dessa linha de abordagem do seriado. De qualquer forma, é uma boa temporada, mas não se compara a primeira, do O.J. é muito legal. A do Gianni Versace é ok, mas vale a pena para você assistir e conhecer esse caso, que repercutiu pra caramba também na década de 90, foi uma coisa que realmente chamou super atenção. Imagina, um dos caras mais famosos da moda, assassinato assim, à luz do dia, né, a sangue frio, andando na rua, sabe, ele tava de chinelo. É impressionante, assim, é bem legal você acompanhar e entender o que aconteceu, né. E agora, nessa última temporada, que tá indo ao ar agora nos Estados Unidos, ainda não tem previsão de chegar na Netflix, deve chegar quando terminar a temporada, que é sobre o caso do Bill Clinton, eu tô bem ansiosa. É isso, gente, eu não quero deixar o vídeo tão maior, mas eu tinha separado umas 2 outras séries aqui pra indicar, que eu vou deixar pra uma segunda parte. Então, se você quiser depois comentar
quiserem que eu faça uma segunda parte, você comenta aqui embaixo, que aí eu trago mais essas outras 2 indicações, acrescento mais outras, e também posso fazer essa mesma lista de outros canais de streaming, então não só da Netflix. Se você quiser uma indicação de séries que falem de crimes reais e tudo mais, da Prime Video, da Globoplay, comenta aí que eu faço, eu adoro, é um dos gêneros que eu mais assisto, então lista aqui não vai faltar, né? É isso, gente, um grande beijo e até o próximo.